Meu nome é Rodrigo. Eu vim aqui hoje no Aprenda a Programar no final de semana do Mastertech. Já fazia alguns anos que eu tinha interesse em aprender a programar. Eu já estou nesse meio de startup já faz um tempinho e até hoje eu morri de vergonha de não saber programar. Ainda mais porque, do mesmo jeito que alguns anos você tinha que saber inglês, hoje você tem que saber o mínimo básico, entender o que o pessoal está falando de programação. E o interessante é que em 2 dias, assim, foi muito divertido, muito bacana, muitas sorte de experiências. A gente foi capaz de fazer um site, de fazer um aplicativo, como é que funciona as linguagens por trás, de HTML, CSS, JavaScript e Ionic também para fazer o aplicativo, até a parte de como publicar esses aplicativos para que outras pessoas possam baixar. Foi bem divertido, muito interessante e aprendi bastante. Meu nome é Luísa, eu sou trainee do Itaú Unibanco e eu escolhi fazer o curso porque eu já trabalhei um pouco do lado de programadores, eu nunca entendia muito essa linguagem. E o curso eu acabei de fazer, o final de semana de aprender a programar, e foi sensacional. Eu entrei conhecendo só os termos HTML, CSS, mas nunca tinha visto aquela tela preta toda com código, não entendia nada. E é muito legal que você consegue juntar um projeto pessoal seu, uma inspiração sua do dia a dia, com a programar, e você sai fazendo um site, um aplicativo, coisas que eu nunca imaginava conseguir fazer, principalmente então em espaço curto de tempo, do jeito que foi. Muito bom, recomendo a todo mundo que quiser aprender um pouco mais, aprender de forma mais prática. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre otimização de sites em WordPress. Primeiramente, meu nome é Sinésio Bittencourt, eu sou evangelista da marca HostGator Brasil, na América Latina. Falando um pouco sobre minha carreira na tecnologia, eu trabalho com Linux há mais ou menos 10 anos, tenho experiência na área de desenvolvimento e também trabalho bastante com sistemas em Java, PHP e Python também, tá? Vamos lá. Os tópicos de hoje, a gente vai falar um pouco inicialmente sobre plugins, cache, principalmente do WordPress, otimização de banco de dados, vamos entrar um pouco na parte do código mesmo, como a gente vai mexer, como a gente vai acessar via shell, tá? Reduzindo consultas dos bancos de dados, então a gente vai fazer uma otimização no banco para diminuir as consultas. Otimização de imagens, eu trouxe 2 plugins que eu utilizo bastante, tenho bastante experiência com eles, que eu quero compartilhar com vocês também. Utilização do Flush, do PHP, hoje em dia eu vejo que poucas pessoas utilizam, mas ele ainda é muito necessário no WordPress. Todas as otimizações que a gente vai fazer por WordPress, ele também serve para o e-commerce. Então tu consegue otimizar, na hora que tu otimiza o WordPress, tu já otimiza o e-commerce, quem trabalha com e-commerce, né, que tem a loja direto no PHP, tá? E algumas dicas, eu vou falar no final sobre segurança, é um extra, tá? Otimização de sites do WordPress. Quando o site demora mais do que 3 segundos, é muito comum o usuário abandonar o site. E para o Google não é interessante esse tipo de site. Ele não gosta de apresentar ele, né, como um site nas primeiras páginas. E para resolver esse problema, eu selecionei 7 dicas simples para otimização do blog e WordPress e algumas melhorias na segurança, que é a área que eu entendo bastante. Tá? Alguns motivos para você otimizar e acelerar o seu site. Então, a melhoria na experiência do usuário, quanto mais rápido ele abrir, mais tempo o usuário vai ficar, né, e menos ele vai sair, né. Aumentar visualizações de páginas, então, com um site, quanto mais rápido ele abre, mais visualizações de páginas tem. E, lógico, isso depende de conteúdo e tudo mais. Melhora no SEO, então o Google automaticamente te ranqueia melhor por esse tipo quando o site abre extremamente rápido, então isso também melhora muito.
Fique atento ao que prejudica o desempenho do seu site. Sabendo quais são, você pode melhorá-los. Então, realmente, vamos lá. Teste primeiro. Primeiro eu indico testar o site como ele está agora. Então, tu consegue utilizar algumas ferramentas, como o PidDOM, o GTmetrix, o Web Page Test. Eu normalmente uso GTmetrix. Ele já tem um plugin para o WordPress e ele consegue guardar o histórico de conforme você vai testando ele, né? Então, eu testei hoje, ele deu um desempenho, daí amanhã eu testo ele de novo, ele deu outro desempenho, então ele deixa o relatório ali dentro e mostra como é que está o desempenho e tudo mais. Então, você consegue ir mudando, arrumando os plugins, removendo e consegue melhorar muito o desempenho, tá? Comece devagar. O primeiro teste, como está o seu blog. Depois comece a otimização. Vamos testar primeiro. A ideia, eu vou jogar para a próxima tela. Isso. Eu utilizo o GTmetrix, como eu tinha comentado. Eu acho que a principal atenção que a gente tem que ter é aqui no inline. Normalmente, quando você utiliza, né, muitas chamadas externas, chamadas internas, o GTmetrix acaba te avisando que você pode otimizar, pode melhorar, tá? Então, tem para JavaScript, se tu desenvolve, né, hoje em dia não é aconselhável desenvolver CSS inline, né? Sempre chama um arquivo externo, então ele também te avisa como melhorar, ele te avisa como otimizar. Vamos fazer mais um teste? Um pouquinho. Estou testando meu site. Claro que eu otimizei ele antes. É óbvio. Vamos lá. Ele é um site desenvolvido totalmente em WordPress, tá? Ele abriu em 2.7 segundos, então isso para o Google é relevante. O Google vai dar relevância a isso, porque minha página abre muito rápido, tá? Uma das questões, dentro dele eu utilizei imagem, utilizei efeitos. O que normalmente o pessoal gosta de conferir é se o site só tá uma página com texto em branco, e realmente eu usei todos os efeitos que eu tenho em mãos com JavaScript e tudo mais, tá? Voltando para o slide. Algumas das causas comuns para diminuir a performance do seu servidor, normalmente eu elenquei cinco motivos. Provedor de hospedagem, então realmente tome cuidado na hora da escolha da hospedagem. Verifique se o servidor tem Nginx, se o servidor utiliza cache, se tem CDN. Então sempre verifique a questão técnica realmente do servidor, quantos cores ele tem, quanto de memória ele tem. Realmente, antes da compra, pergunte para o suporte, acesse o suporte e pergunte questões técnicas. Realmente isso vai te ajudar muito. Configuração do WordPress. Essa parte da configuração do WordPress normalmente dá problema quando o banco de dados está num lugar e a instalação do WordPress está em outro. Automaticamente ele vai perder desempenho, não tem como, porque ele está chamando o banco de dados em outro servidor. E às vezes o servidor não está nem no mesmo país, então também tome cuidado. Sempre tente utilizar um banco de dados local, então também isso vai te dar um ganho muito grande, tá? Aplicações, então tome cuidado com as aplicações. Plugins, esse eu deixei com asteriscos porque ele realmente é o vilão no WordPress. Normalmente já vi muitos casos de terem um WordPress com 70 plugins. Eu juro que até hoje eu não entendo o porquê, mas tinha. Eu sei que é normal no WordPress testar muito plugin e automaticamente, às vezes a gente esquece de desabilitar e acaba deixando ele, tipo 3 plugins de cache, um Total Cache, um Super Cache, um DB Cache. Então, tente utilizar um só. Eu vou passar mais para frente alguns. E como o próprio GTmetrix ele acusa scripts externos. Se você faz muita chamada externa, o que seria chamada externa? Chama muito JavaScript de fora,
chama muita imagem de fora, não utiliza CDN, então esse é um cuidado bem grande na hora de otimizar. Eu fiz um teste, eu meio que acabei com o meu blog para conseguir deixar com esse tempo, 10 segundos, com 1 mega a minha página, e eu chamava 329 arquivos externos, então é muito arquivo externo, e isso realmente vai dificultar na hora de carregar, né? Porque o que acontece? O Chrome, ele carrega 8 arquivos externos por vez, então o próximo fica na espera e tu tem que pegar e esperar carregar. Aqui, só um pouquinho, aqui, achei. Aqui mostra claramente como o navegador trata todas as suas chamadas. Então, primeiro ele carrega o site, depois ele começa a fazer chamadas externas. 13 milissegundos, 14 milissegundos, então ele vai chamando todos esses arquivos até chegar no final e dar o tempo de carregamento total. Então isso é algo que tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado na hora de ir adicionando plugin, ir adicionando novas extensões, porque cai diretamente aqui. Estou chamando o Composer, estou chamando o jQuery, estou chamando mais JS, estou chamando o Google Translate, então tudo isso é chamada externa, não é chamada interna, isso pode demorar. E no meu caso eu não consegui, não tem. Se tiver aqui nessa área algum vermelho, quer dizer que o link está quebrado, então teu site vai demorar o dobro, porque ele demora para identificar que o link está quebrado, ele vai ficar chamando durante um tempo, e se não responder ele passa para o próximo, mas só aí você já perdeu pelo menos 1 segundo. Ele chamando um arquivo que não existe. Então, teste sempre. Tá? Fica atento aos pontos que prejudicam o desempenho do seu site. Sabendo quais são, você pode melhorar, Lúcio. Então, é o que eu expliquei no GTmetrix. A gente consegue verificar exatamente o que está dificultando, o que está demorando o site, está dando problema. Minimizar redirects, chamada de URLs externas, minimizar imagens, isso é muito comum. Eu vejo muito blogueiro colocando uma imagem no tamanho de 1000 megapixels e vai lá e diminui para 30, mas ele não diminui o arquivo, ele diminui a imagem, ele achata a imagem. A imagem vai estar abrindo no tamanho real, ela não vai estar abrindo no tamanho que ele achatou ela, né? Então tome cuidado. Se você precisa de uma imagem com 300k, jogue ela para o servidor com 300k, não com 1 mega, e tente diminuir ela. Esse é um cuidado bem crítico. Tá? Muito importante. Antes de qualquer teste, qualquer instalação de plugin ou remoção de plugin, faça um backup. Isso é muito importante. Eu vou frisar várias vezes faça backup, porque já aconteceu comigo, acredito que acontece isso com várias pessoas, de não ter backup, mexer no arquivo e acabar dando problema. Principalmente na hora que a gente mexe no banco de dados, acho que essa aí é a parte mais crítica. Uma vez feito um comando no banco de dados, inline, né, no servidor não tem como retornar, a não ser que use um GitHub para versionamento e tudo mais. Então façam backup, por favor. HTML, CSS e JavaScript. Como eu tinha falado, não declare o CSS ou o JavaScript diretamente inline. O que seria inline? Diretamente no seu PHP, no seu HTML, na parte onde você joga para o navegador. Crie um arquivo, faça a chamada de arquivos externos. Crie um arquivo dentro do seu servidor com o nome css.home para cuidar da home, CSS Hero para cuidar da parte do Hero, e chame todos eles dentro do seu arquivo HTML. Isso é uma boa prática, isso vai pesar bastante na hora de fazer a pesquisa no GTmetrix. Tá? Melhore o modo de como chamar. CSS no header, todos os JS no footer, então tome cuidado. Eu sei que isso é uma coisa que quem é mais técnico ouve bastante. Coloca todo o CSS no footer, o quanto mais melhor. Os que tem que realmente ser chamado lá em cima, chama, mas quanto mais você puder primeiro entregar
a página do HTML, né, o código para o cliente melhor, deixa o CSS rodando em background. Isso vai fazer uma diferença bem grande na hora do desenvolvimento. Tá? E quanto menos linha, menor é o tamanho do arquivo. Então, quanto mais você conseguir otimizar o seu código, melhor para o seu desempenho. Para ajudar nessa tarefa, eu separei um plugin que eu utilizo bastante. Ele é o Optimizer. Então, ele é um plugin que ajuda a fazer todas essas remoções de HTML, CSS e JavaScript, caso você não tenha conhecimento técnico para mexer no HTML, mexer no footer, mexer na body. Então, ele ajuda muito nessa parte, tá? O plugin, depois de instalado, você só tem que tomar alguns cuidados, né? Eu acho que todo mundo já tem o conhecimento, né, como instalar um plugin diretamente no WordPress, depois eu posso mostrar. Depois ele instalado, você bota as opções otimizar código de HTML, ele vai otimizar todo o código do HTML, otimizar o JavaScript. Então o que acontece? Ele vai pegar todo aquele JavaScript que você chama, ele vai jogar para o footer e ele vai minimizar todo o JavaScript para você. Tá? Agregar arquivos de JS. Essa é uma hora que tem que tomar cuidado, tem que testar. Realmente, às vezes quebra o layout e às vezes não quebra, dependendo das funções que você usa no JavaScript. Se você usa bibliotecas diferentes, tem que tomar cuidado também, porque realmente pode quebrar o layout e tem que tomar cuidado nessa opção, agregar arquivos de JavaScript. Duas opções que eu deixei em destaque é remover o CSS e o JavaScript na linha dos emojis. Isso realmente faz uma diferença na hora de otimizar o site. Ele não vai chamar os emojis, então normalmente a gente não utiliza ele, tá? Remover variáveis de URL também. Então são duas entradas que dá pra gente colocar na parte de extra, e esse plugin é totalmente gratuito, tá? Uma outra maneira, isso para quem utiliza cPanel, né? Eu sei que tem outros painéis como o Plesk, mas eu trouxe o cPanel, que é o que a gente trabalha na HostGator. Então dá para otimizar dá para ativar o mod deflate direto no cPanel. Caso não tenha conhecimento de ir lá no php.ini, no htaccess, via o cPanel tem essa opção também no nosso painel. Você consegue otimizar selecionando ele. Ele é bem simples, você só precisa selecionar, compactar todo o conteúdo. Então ele compacta todo o conteúdo, tu atualiza e depois você só precisa adicionar um arquivo dentro do htaccess, tá? O que eu fiz para ajudar? O arquivo htaccess, eu criei um repositório no GitHub, então ele pode ser acessado. Depois eu vou disponibilizar também a palestra, então não se preocupe em copiar agora. Eu deixei mais de 15 scripts prontos, então de htaccess, de segurança, de backup automático, para não precisar usar plugin, porque mais um plugin no servidor, mais um plugin para consumir recurso de alguma maneira, tá? Para quem não sabe, o arquivo htaccess ele fica dentro da pasta public _html, tá? Então ele facilmente é encontrado. No cPanel, você acessando o cPanel, na área de File Manager, você será redirecionado para essa área. Eu já estou com a opção, porque eu ativei aqui, para conseguir ver todos os arquivos. Caso você esteja dentro do cPanel e não está visualizando, deixa eu mostrar. Ele vai aparecer dessa maneira. Sumiu. Todo ponto, né, ele sumiu. Então, lembre-se que tem que ativar nessa parte. Tá, show. Aqui ele vai aparecer. O código a gente coloca diretamente no .htaccess. Então a gente cria um arquivo .htaccess. Eu tenho vários que eu testo bastante arquivos htaccess para segurança, para otimização. Então dentro do htaccess tu consegue adicionar o arquivo. Eu vou comentar isso aqui.
que ele já está ali dentro. Só um momento. Tá? Então ele já está aqui. Só deixa eu copiar ele aqui. Repositório. Dentro do nosso do repositório, essa pasta ela está pública, então eu fiz alguns scripts para tentar ajudar na otimização, na segurança. Então aqui a gente consegue facilmente copiar o arquivo Optimize htaccess e copiar ele e colocar dentro do htaccess e salvar. No meu caso ele já está lá dentro, então eu não preciso colocar, tá? Ele também bota aqui o tempo para expirar imagens, para expirar JavaScript. Isso é uma documentação boa para o Google sempre dá uma olhada, tá? Então, vamos lá. Uma segunda parte é limpando e otimizando o banco de dados. Aqui é uma área sensível, então novamente eu aviso, muito importante, façam backup. Tá? Realmente, nessa parte de qualquer coisa que a gente vá mexer no banco de dados, tanto que seja utilizando plugin ou não, faça um backup antes. Faça um backup da base de dados, que é sempre importante, tá? Então, só um momento. O Luiz, quando usa o Optimize, o cache. Sim, Luiz está perguntando. Sim, tem outros plugins para utilizar, tá? Eu normalmente ou utilizo o Optimize ou utilizo na mão, tá? Então tem a possibilidade de utilizar, sim. Eu uso ele esporadicamente, o Optimize. Normalmente eu faço a otimização do banco na mão. Mas para quem não tem conhecimento com MySQL, não está muito habituado a mexer no PHP MyAdmin, eu aconselho ele para esse perfil de pessoas. Eu utilizo o Optimize, tá? Ele é fácil de instalar, é só ir direto na parte de plugins dentro do seu WordPress, pesquisar pelo nome dele, ele vai aparecer como um dos primeiros, tá? O Optimize tem que tomar um cuidado, que eu escrevo bastante no meu blog e eu tenho mania de deixar alguns comentários em rascunho. Eu faço um post que eu vou deixar e eu deixo ela em rascunho. Ao utilizar o Optimize, com a primeira opção ativada, ele vai deletar todos os rascunhos. Então tome cuidado e desative antes de rodar, né? Rodar o app. Tá? Até aqui eu explico um pouco sobre isso. Clear All, ele vai eliminar todas as revisões de posts salvas. Então, se você faz isso, tome cuidado, desabilite essa opção. Caso você aperte, lembre-se, tem um backup que eu avisei lá atrás. Sempre faça um backup quando se trata de banco de dados, porque realmente ele é sensível. Se errar qualquer coisa, pode quebrar toda a base e ter que refazer tudo de novo. A não ser que conheça bastante sobre banco de dados, tá? O Clear All, ele elimina todos os posts em rascunho e todos os posts deletados. O remover spam, acho que esse é um dos poucos que a gente não precisa nem olhar, realmente a gente quer que remova spam. Isso é uma praga que incomoda bastante, então realmente ele deixa essa opção, né? Eliminar todos os comentários não aprovados. Isso teria que também tomar cuidado, então se não tiver certeza, desabilite essa opção aqui também. Deixa eu ver, não cheguei a tirar o print na segunda opção. Tá? Então tome cuidado. Uma outra maneira, que é o que eu mais gosto de fazer, por ser sysadmin, eu gosto de ficar desenvolvendo, né, na conhecida tela preta. Então eu gosto dela, então realmente eu prefiro fazer tudo pelo banco de dados aqui, tá?
Então, tem maneiras de fazer isso via PHP-MyAdmin, mas eu gosto de fazer a otimização do banco, das tabelas, direto na linha de comando. Como eu faço? Eu dou um show tables, status, procuro a tabela que eu quero, né, o nome dela, dou um use, isso é normal de banco de dados, é básico, né, e dou um optimize table e o nome da tabela. Lembre-se que nem todas as tabelas dá para rodar o optimize, então tem que tomar esse cuidado também, tá? E a outra maneira, que é a maneira mais fácil, é diretamente pelo PHP-MyAdmin, aonde ele também vai avisar o que eu acabei de falar, que é as tabelas que não é possível fazer otimização com o Optimize, tá? E novamente, faça backup antes de fazer isso. Vamos lá para o nosso PHP-MyAdmin. Eu não gosto muito, eu não sou muito fã da área visual, mas para quem não tem conhecimento na linha de comando no banco de dados, eu aconselho que façam isso. Eu vou... deixa eu ver, cadê você? Tá aqui. Diretamente pelo banco de dados, a gente consegue pegar todas as tabelas. Eu, nesse caso, peguei uma tabela do Joomla, tá? Mas ele também roda para, né, o Optimize ele roda, não importa a plataforma, ele vai rodar e tu consegue usar o Optimize. Tu seleciona todas as opções e aqui embaixo tu consegue otimizar as tabelas. Lembre-se, tome cuidado com essa ação, faça backup, tá? Como eu já testei nessa tabela, não tem perigo, é uma tabela que eu não uso. Ele vai me dizer as tabelas que foram otimizadas e as tabelas que não suportam. Tá? Então, realmente, ele avisa, ó, todas as tabelas que foram otimizadas. É uma maneira fácil e rápido e não precisa de plugin. Eu acho que plugin desnecessário no WordPress só deixa ele mais pesado e demora mais tempo e você vai perder o usuário por causa disso. Tá? Na parte de otimização de imagens, eu trouxe dois. Acho que o Smush.it acho que é o mais famoso. Acredito que bastante gente usa. Eu gosto bastante dele porque ele otimiza a imagem na hora que você faz o upload. Então, a inserir a imagem, ele sempre boa tática, é mais vinda. É a matéria aumentar a conversão. Opa, deixa eu pegar aqui. O plugin do WP Smush, ele faz a compressão automática de todas as imagens enviadas via upload em seu WordPress. Então, realmente, na hora que você envia as imagens, ele vai fazer o upload, mas, como eu informei, é mais um plugin que vai ficar no seu WordPress e quanto menos eu indico, tá? Eu hoje, no máximo, 10 plugins, não mais do que isso, dá para rodar um WordPress perfeitamente com tudo. Com SEO, com otimização de imagens, com melhorias na segurança, do tema. Tá? Isso é muito usado em blogs, então, né, utilizado texto, imagem, isso realmente pesa o site, então sempre otimize as imagens. Se puder utilizar um CDN para imagem, melhor ainda. É o que eu indico, eu prefiro usar um CDN direto, então eu não uso diretamente o upload do WordPress, eu utilizo um plugin, que é esse daqui, que é o CDN Cloudinary. Ele é gratuito, mas tem a função paga. E para iniciante eu acredito que ele atende bem. Eu ultrapassei já a banda 214%, que eu tive muito acesso. Então acabei tendo muitas chamadas dessa imagem. Ele é um plugin muito fácil de se instalar no WordPress. Então tu consegue pegar, instalar ele, tem que fazer um cadastro, é um cadastro bem simples, gerar uma chave e conectar essa chave. Então ele realmente, além dele botar a sua imagem no CDN, ele também otimiza a imagem e ele usa todas as práticas de SEO. Então ele vai botar description, ele vai botar title, ele já vai fazer a imagem em várias versões, então small, grande, então ele vai desenvolver várias imagenzinhas. Eu tenho aqui um exemplo do último post que eu fiz, então eu coloco ali, tá? Então ele utiliza
essa função. Eu indico ele como gerenciador de imagem. Pode colocar o plugin diretamente nele, então na hora que fizer o upload, ele vai fazer o upload automaticamente dentro do WordPress, tá? Ou pode utilizar ele no site, faz o upload de todas as imagens, copia o link, né? E depois importa no post, que é a parte que eu mais indico. Não instale mais um plugin no WordPress. Utilize ele externamente. A função flush do PHP, ela ainda eu acredito, bastante usada. Eu utilizo ela bastante porque eu abro diretamente o código, então eu gosto de mexer. Quanto mais eu posso mexer no código, melhor. Então consigo desenvolver mais, assim, eu não dependo de plugin, eu vou lá e desenvolvo na mão. A função flush, ela é um código que força o seu servidor a enviar o header do seu site antes de enviar todo o conteúdo. Foi o que eu falei anteriormente. Joga todo o JavaScript para baixo no rodapé do seu site, adiciona o flush e força ele a entregar o conteúdo que o cliente quer, né, que o usuário quer, que é o artigo, que é a foto, e depois ele gera os efeitos e tudo mais. Eu acho muito mais interessante entregar o que o usuário quer e não ficar botando efeitos no site. Tá? Então ele é muito fácil de implementar. Tá? Depois é só acessar o arquivo do header.php do próprio WordPress. Ele fica no WP Content tema. E dentro do tema tem os arquivos de configuração. Isso tudo feito pelo gerenciador de arquivos. Tá? Então, aqui, deixa eu ver. Então, facilmente você consegue ver ele aqui. O meu tema que eu criei. E a gente tem os arquivos, tá ele aqui. Consegue editar e colocar o arquivo aqui dentro. Ele é muito fácil, eu vou abrir direto já com esse editor aqui. Você adiciona ele exatamente aqui, até tem um espaço. Adiciona ele aqui, ele vai lá e vai rodar a sua página, tá? Então, ele ajuda muito na entrega do que o cliente quer, né? Na entrega do conteúdo. Então, ele vai rodar primeiro texto, depois imagens e depois ele vai começar a trazer bibliotecas e tudo mais. Ele força o navegador a fazer isso. Eu considero ele bem importante. CDN, eu só deixei um slide para o CDN, porque eu acredito que todos conhecem o CDN, ou se não conhecem, devem utilizar, principalmente pela questão da carga do servidor. A gente sabe que hospedagem compartilhada, você tem algumas limitações, não dá para tratar da mesma maneira que você trata um dedicado, e mesmo assim um dedicado também tem que utilizar CDN. Então, essa é uma imagem que eu encontrei na internet que ela explica bem o que acontece com um servidor no lado esquerdo com CDN e no lado direito um servidor sem CDN. Toda a carga vai para o servidor, todas as chamadas, todos os arquivos que um cliente pede vai para o servidor. Então pensa 300 pessoas pedindo para um servidor, com certeza ele vai travar. Então não tem memória que aguente. Então a utilização do CDN é muito importante. E sem contar a velocidade. Então aqui no teste com CDN 9 milissegundos, já a utilização do servidor 31. Isso é bem relevante para quem quer realmente otimizar e está preocupado com a otimização de um site. Então utilize CDN. A Cloudflare utiliza CDN, tem CDN no Brasil também, então pode utilizar. Um momento, Guilherme, eu uso ferramentas consigo usar para otimizar. Respondendo o Guilherme, que utiliza o site no Wix, tá? Se o Wix te dá a possibilidade de abrir o código em HTML, tu consegue fazer muita coisa. Consegue usar o Flush, que já ajuda bastante. Tu consegue utilizar as imagens num CDN externo, então tu consegue fazer as chamadas. É claro, tu vai ter que entender um pouco de HTML, CSS e JavaScript, né? O básico de web. Então ele é bem tranquilo de fazer. Se ele tem a opção, eu não conheço a ferramenta, eu conheço, mas eu não utilizo. Então se ele tiver a opção de abrir o código HTML, tu consegue fazer bastante coisa, tá?
consegue otimizar HT-Access, eles liberam o HT-Access, então tu consegue utilizar o mod deflate, tu consegue utilizar bastante coisa. Teria que ver nas requisições do Wix mesmo, na parte técnica, o que ele te libera ou não. Então, mas tem. Direto no HTML a gente consegue fazer muita coisa, SEO, consegue otimizar as imagens, então dá para fazer. Salvador, olá. Gastronômico. Vamos lá. Daniel, localhost, sempre quando a gente desenvolve em localhost, a gente tem um problema com a questão de link. Então, toma cuidado principalmente com a tua versão de PHP, qual versão está usando. Se as chamadas dos links, né, as imagens, elas são links absolutos, o que seria absoluto? O seu domínio, barra, imagem, barra, o nome da imagem, né, seria. Então toma cuidado se ela já está nesse padrão, porque na hora de jogar o site, ele vai quebrar, tá? Rodando perfeitamente, 100% responsivo. A ideia, o legal é ver, tomar cuidado com a versão do PHP que está utilizando em localhost e ver o servidor que atende a mesma versão que está usando. Indico a versão 7, então olha um servidor que tem a versão 7, dá uma olhada na versão do MySQL, também é importante, mas eu acredito que você deve estar usando a mais atual, então dá para rodar também. Uma hospedagem compartilhada simples, não sei os preços, mas uma hospedagem compartilhada simples tu consegue botar facilmente o site no ar, tá? Uma loja virtual, controle de caixa, nananã. A questão da loja virtual com controle de caixa, tu tem que tomar um cuidado com a quantidade de usuários que você vai ter. Então realmente toma cuidado, porque servidores compartilhados você tem uma limitação de conexões direto no banco. Se você vai usar muita conexão no banco, eu indico hospedar o sistema num servidor compartilhado e o banco de dados num outro banco, separado, totalmente separado. Uma VPS, quem sabe, te atenda, tá? Então toma cuidado, porque conexões simultâneas pesam em servidores compartilhados, né, que são os mais baratos e que a gente consegue testar bastante. Então toma cuidado nessa parte, pesquisa bastante. Deixa eu ver, respondi todas. Vamos para a próxima. Velocidade máxima no seu servidor. Acho que aqui é a área que eu mais gosto, a área que eu mexo bastante, que é quando eu consigo instalar tudo que eu quero num servidor. Porém, essas configurações só são possíveis em servidores dedicados e VPS. Por quê? Para instalar o Verness, para instalar o Nginx, para instalar o Apache, eu preciso de acesso root. Então não tem como fazer esse tipo de instalação em servidor compartilhado, porque o nome já diz, ele compartilha com outras pessoas e você pode quebrar o Apache, o Nginx tentando instalar. Então essa parte eu indico para quem já utiliza ou quer utilizar uma VPS, que quer utilizar um dedicado. Eu utilizo, esse painel não é um painel de cPanel, ele é um painel free, é o WebPanel, depois eu posso passar o link para o pessoal. Ele já vem pré-instalado, ele ajuda a instalar o Apache, o Verness e o Nginx. Ele vem com as 3 opções e isso otimiza muito o seu servidor, e qualquer servidor com acesso root é possível, qualquer VPS e qualquer dedicado. Tá? E junto a gente instala o W3 Total Cache, que daí é o casamento perfeito dentro do servidor, realmente o teu desempenho vai ser enorme. Tá? Explicando o que faz cada um, né? O Nginx ele trabalha como o seu web service, tá? O Apache ele vai ser o proxy, as páginas de cache, né? Então ele vai ser o Verness é o servidor diretamente na memória. Então o que acontece? O meu Verness normalmente eu deixo ele com 5 GB, porque eu tenho GB de memória, eu tenho 32 GB de memória no meu servidor. Então eu posso utilizar 5 GB para o Verness normalmente, então eu não vou ter problema. E isso diminui drasticamente a consulta ao HD. A gente sabe que se aumentar o load, o servidor vai começar a ficar lento, ele vai começar a ter um trabalho maior para te entregar o que tu está pedindo. Então,
casamento dos três, Varnish, Nginx e Apache, é perfeito, tá? Aproveitando, todas as funções que eu falei para Nginx, para Apache, para CDN, para backup automático, a gente tem um plano voltado para WordPress. A HostGator, ela tem um plano hospedagem WordPress. Dentro dessa hospedagem, a gente já está todo o ambiente pronto. Você não precisa instalar o WordPress, a gente já entrega o WordPress instalado, então tu consegue já ir montando o seu blog, só precisa, claro, instalar o template, instalar os plugins que deseja, mas a gente já está com CDN, já tem um sistema para scan, que é da SiteLock, então a gente sabe que um dos grandes problemas do WordPress é utilizar plugins de fontes não confiáveis e às vezes a gente tem uma invasão por esse plugin tem algum problema, ou um tema que teve uma atualização, mas o usuário por algum motivo esqueceu, então a gente tem já isso automático no nosso plano de hospedagem em WordPress. Tá? Então acho interessante o pessoal que está interessado já, para não perder, não instalar o Varnish, não instalar o Nginx, tudo na mão, acho interessante o pessoal dar uma olhada já na hospedagem voltada para WordPress. São servidores preparados para WordPress, então ele realmente está otimizado, ele é um servidor diferenciado dos compartilhados. Ele realmente, a gente quando desenvolveu ele, ouviu a necessidade dos clientes que queriam o WordPress e a gente criou uma solução que para alguns pode parecer básico instalar o WordPress, mas para outros é avançado, que não sabe que algumas pessoas, tem que te compactar o arquivo, tem que criar o usuário do banco, esse usuário do banco eu tenho que conectar ao banco que eu criei, depois disso eu tenho que criar as permissões para esse usuário para conseguir fazer os inserts e tudo mais dentro do banco. Isso para mim é muito fácil, muito simples, mas nem todos sabem que tem que fazer esse processo para conseguir instalar o WordPress, né? Então, ou utilizar já um plugin, o Softaculous, para fazer isso automaticamente. Mas ele está num servidor compartilhado, ele não está no servidor otimizado para o WordPress. Então tem algumas diferenças. Então acho interessante também dar uma olhada nos planos. Dicas. Eu tenho tempo ainda? Vamos lá. Só um pouquinho. Tá. Não entendi. Se é a questão de imagens no CDN eu devo instalar site. Isso, tá. O plugin só um pouquinho, Denilson, tem as duas opções. Eu sempre indico ao CDN de imagens não instalar um plugin a mais no seu WordPress. Evita instalar plugin no WordPress, a não ser que ele seja muito necessário. A não ser que seja um plugin que eu vou falar daqui a pouco na parte de dicas sobre o Item Security. Então é um plugin para segurança do teu tema, então tu é obrigado a instalar. O WordFence, que é um plugin para cuidar da parte da defesa do seu servidor, da parte da administrativa. Então esse é um plugin obrigado, tu é obrigado a utilizar esse plugin. O TotalCache, tu é obrigado. Mas para imagem, tu é obrigado a utilizar realmente um plugin para imagem, ou consigo botar no CDN externo e trazer essa imagem já otimizada, com título, já com descrição, já com toda, tudo pronto. Então acho que é isso que tem que levar em conta. Eu normalmente boto a imagem lá e trago ela já toda otimizada e tudo mais. Eu indico dessa maneira para não ter mais um plugin que o servidor tem que carregar, tá? Então realmente se atente a isso. Mais uma pergunta? Jonathan, isso, Jonathan, falei certo. Sim, os planos de WordPress do HostGator tu consegue, ele é modular, então tu consegue conforme crescendo. Eu sei que na opção, deixa eu só acessar aqui. Na opção, no básico do plano, só um momento. Isso, carregando WordPress. Vamos lá. Na opção do WordPress, tu consegue iniciar ele como blog
e depois tu consegue, conforme a necessidade, eu tô vendo que eu vou ter mais do que 25 mil visitas mensais, eu quero mudar ele para o plano de 125 visitas mensais. Sim, é possível, não vai ter migração, não vai ter a troca, né, do IP, porque é uma mudança de plano e a gente consegue ir jogando para os planos até tu chegar no último, que é o VIP. Daí aqui sim, aqui você é obrigada, digamos que a partir da hora que você tem 500 mil visitas no seu blog, já está na hora de ir para um dedicado urgente, assim. Já está na hora de começar a usar um AdSense, começar a ganhar dinheiro com o blog, porque realmente ele está tendo, né, uma visita boa e consegue facilmente vender o blog, né? Então, sim, é possível. Vamos lá, vamos para o próximo. Marcelo. Marcelo, respondendo a pergunta do Marcelo, ele está perguntando se os servidores de contas de revenda já estão otimizados para WordPress. Não, o plano WordPress é um plano específico para WordPress. Então todos os outros planos são hospedagens. Lógico, temos lá também o Apache melhorado, temos a velocidade otimizada, só que ele não tem algumas coisas que tem o plano WordPress, como o SiteLock, que tem o CDN, que daí a gente utiliza o CDN do SiteLock direto em São Paulo, tem a parte do scan automático, então realmente é diferente, tá? Mas na revenda dá para fazer bastante coisa. O que vai perder é que daí não vai utilizar o SiteLock, vai utilizar o Cloudflare. Essa é uma das diferenças. Lógico, tem o Cloudflare pago, que também ajuda bastante, que dá para mudar as localizações de onde tu quer que a página seja replicada. Também é uma opção. Mas eu acredito que com o preço do dólar não está muito atrativo. Tá? A parte final é a parte de dicas, é uma parte que eu gosto bastante, porque aqui eu consegui trazer algumas coisas sobre segurança, que a gente sabe que o WordPress é muito atacado, a gente tem ataques diretos, não por falha do servidor, mas sim porque o usuário por algum motivo instalou um plugin e não atualizou, instalou um tema que não foi atualizado, então normalmente, né, os crackers eles pegam esse tipo de falha e acabam explorando, né, para botar pop-ups, botar vírus, tentar roubar dados. Isso é muito comum, tá? O que eu venho falando, que eu gosto bastante de deixar frisado, elimine todos os plugins que você não usa, os plugins necessários. Não deixe ele ali, talvez eu vá usar. Delete ele do WordPress e baixe para sua máquina. O que eu indicaria é que pegasse o plugin, copiasse o nome dele, bota no arquivo TXT para, quem sabe, um dia instalar ele novamente, mas não deixe ele desabilitado, porque plugin desabilitado é plugin desatualizado. Então você não vai atualizar um plugin que não está utilizando. Então desative, retire todos os plugins, todos os temas. Eu, por padrão, quando estou desenvolvendo algum tema para WordPress, que eu prefiro desenvolver, eu vou lá e deleto até os próprios temas que vêm por padrão do WordPress. Então eu vou lá realmente deleto todos, eu deixo ele zerado porque eu não vou usar e quem sabe aquele tema possa ter alguma falha e vão acessar por ele. Então delete, sempre que não utilizou, delete, não tem o porquê dele estar ali ocupando espaço. O plugin, uma das dicas é utilizar o plugin do AMP, né, que é o plugin do Google, que ele otimiza, a sigla Accelerated Mobile Page, né, ele acelera as páginas mobile, né, tradução para português. E o que ele faz? Ele otimiza o carregamento e simplifica, que quase que instantâneo, quando você acessa com o dispositivo mobile. Então você consegue ter as duas opções. Deixa eu acessar meu blog, só um momento. Então você consegue ter as duas opções com plugin. Para mobile, aqui, visita com AMP, e o normal, tá? Então a gente consegue muito fácil ver o desempenho, como é que ele carrega e tudo mais. Então realmente utilize. O AMP é desenvolvido pelo Google, então é um plugin bom,
né? Eu achei um artigo muito bom da Resultados Digitais, que eu acho interessante o pessoal ler. É um artigo que fala sobre o AMP, ele deixa bem claro o que ele faz, o que ele não faz, quais são as vantagens. Então eu deixei como dica também para o pessoal dar uma lida como tarefa. Segurança. Acho que essa é a parte que eu mais tenho medo no WordPress, que é segurança. Ele recebe muito ataque por ter N plugins, N temas. Então, por padrão, eu crio um bloqueio no htaccess. Eu crio um bloqueio direto via IP. Tá? Como é que eu faço isso? Eu verifico o meu IP, aí a IP, direto no Google, não precisa nada muito rápido. Verifico ele e adiciono ele dentro do arquivo alô, aqui ó, minha casa. Então eu tenho IP da minha casa, eu tenho IP da empresa, da HostGator, quando eu acesso o meu blog de lá porque eu faço posts como evangelista da marca também, então tem que ter acesso ao IP lá, e o range de IP do Cloudflare, que eu utilizo o Cloudflare para CDN. Tá? Isso é algo muito simples de adicionar diretamente no arquivo htaccess. Eu vou disponibilizar ele aqui no meu GitHub. Então, facilmente tu consegue adicionar ele. Só precisa ver o IP e caso acesse ele externamente, digamos, do celular, ele vai dar um erro de página não acessível quando tenta acessar o WP Admin. Só tem que lembrar que tem que voltar no gerenciador de arquivos, né? Deixa eu só fechar aqui para ajudar. Só um momento. Lembrar que tem que voltar aqui no gerenciador de arquivos, se estiver utilizando o HostGator, em File Manage, e vir no htaccess, né, que está liberado, e adicionar o novo IP. É isso que eu faço. Normalmente, ó, eu adiciono um IP, que eu já sei o meu IP da minha casa, mas normalmente quando o IP troca, eu já sei que eu não vou conseguir acesso, então quer dizer que eu tenho que trocar o IP. Ele bloqueia somente o acesso ao wp-admin, né, ou o arquivo wp-login.php. Ele faz esse tipo de bloqueio, isso ajuda muito quando a gente tem aquele pessoal tentando descobrir a senha root do acesso do nosso WordPress. Tá? Então eu indico que façam isso, é uma prática boa, uma prática simples de se fazer, então a gente consegue melhorar a segurança nessa parte. Como eu tinha falado, o plugin do WordFence, ele é um plugin que eu utilizo ele há muitos anos, eu tenho a versão Pro, é razoavelmente barata, mas a versão Free também te ajuda muito na questão de firewall e scan. Ele realmente bloqueia vários ataques, né? Ele te avisa quando um certo IP tentou acessar uma área que não devia, ele bloqueia automaticamente. Ele serve como um firewall do servidor, como o IP-Tables, né, o CSF. Ele funciona dessa maneira, só que diretamente no WordPress. Ele bloqueia direto no WordPress. Ele cria automaticamente whitelists e blacklists, então tu consegue ter uma segurança maior. Eu normalmente adiciono o bloqueio aqui e adiciono o WordFence e eu já me sinto muito seguro nessa questão de acesso ao WP Admin. Realmente tu consegue ter um ganho muito bom nessa parte. O segundo que eu utilizo muito para tema é o Item Security. Então ele é um plugin que te ajuda na segurança do tema. Então ele checa a segurança, ele verifica, né, se tem algum problema no site, ele faz verificação globais, ele verifica files, se por algum motivo aqui, ó, File Change Detect, se por algum motivo o teu site foi invadido e alguém adicionou um MD5 lá dentro, codificado e salvou, automaticamente essa opção aqui, se ela estiver ativada, você vai receber um e-mail avisando que tal arquivo foi modificado. Esse é um alerta. Se não foi você, tem algo errado. Então, eu utilizo muito para isso. Nunca aconteceu de alguém tentar mexer. Então, ele ajuda bastante nas otimizações. Ele tem dupla confirmação também para acesso, então ele consegue banir o usuário, faz sistema de backup, então consegue fazer backup por ele também, só que é um plugin a mais, né? Que é um plugin que é pago, mas eu desenvolvi um script que está lá no meu GitHub, que está acessível para o pessoal pegar e baixar e colocar direto no servidor e fazer o backup direto. Como eu disse, quanto menos plugin, melhor.
Então, remover backup, remover domínio do Apache, suspender, checar os IPs. Backup, aqui ó, backup FTP. Então eu fiz um shell script onde eu deixei os principais comandos, então ele vai gerar automaticamente. É muito simples de rodar ele, é só botar ele dentro caso tenha acesso ao servidor. Quem não tem acesso root consegue rodar ele com acesso comum, né, que é o SSH usuário comum. Então consegue adicionar o arquivo lá dentro com a extensão .sh e rodar na cron, né? Mandar a cron rodar automaticamente a cada 7 dias, digamos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o backup direto na pasta, como nessa vez, quando eu criei o arquivo, eu estava gerando direto no VZ, né? Que eu estava usando VPS, então ele roda direto ali. Ele gera o arquivo, bota a data do arquivo e lá no final ele transfere para um servidor FTP externo. Lembrando, nunca faça o backup e deixe no mesmo servidor, sempre remova ele, né? Sempre coloca ele em outro lugar. Sempre é uma medida de segurança. Fazer o backup e deixar no mesmo servidor, se der algum problema no servidor, o backup vai embora junto. Então, eu indico que deixe salvo em qualquer outro arquivo, Google Drive, Box, tem diversas ferramentas. Plugins que não dispenso, né? Plugins que realmente eu tenho que utilizar e o WordPress não tem como fugir, tá? O W3 Total Cache é o plugin que eu utilizo para cache, realmente ele vai fazer todas as otimizações de cache e tudo mais. Eu frisei aqui, ele já tem conexão direta com o Cloudflare, então tu consegue via chave fazer esse tipo de conexão, então ele vai trabalhar em conjunto, isso ajuda bastante. Eu sou desenvolvedor, mas de SEO eu não domino muito ainda. Eu utilizo o iOS. Realmente é um plugin que te ajuda muito. Eu utilizo o Pro porque ele tem para questão de redirecionamento 301 para mobile, então ele ajuda bastante. Ter sempre um sitemap, isso ajuda, né? Sempre para o Google, então o Google vai ler esse tipo de arquivo. Sempre procurar um site, né? Um tema que tenha breadcrumbs. Isso é muito comum, que seria, breadcrumbs, vamos lá, só um pouquinho, quem não sabe o que é um breadcrumb, as migalhas de pão, então ela fica sempre ative, sempre que eu disponibilizar o tema, deixe ativado, ó. Então ele realmente vai te dar todo o caminho que você está percorrendo pelo site, home, tecnologia, gerenciamento de revendas com WHMCS. Então isso também sempre tente procurar um tema que mas tem maneiras de fazer também na mão, via o código, não tem problema. A Akismet, acredito que ninguém gosta de spam, acho que ele é interessante, ou pode ser pode ser direto o comentário do Facebook, acho que ele bloqueia bastante, então sempre não utilize a ferramenta direta do próprio WordPress, que realmente do dia para a noite pode ter 1 milhão de comentários, assim, então vai ser muito chato ter que deletar eles em várias páginas. WP, faça backup do banco de dados, então sempre é bom ter, cai bem, tipo, realmente sempre faça o backup a cada 15 dias, dependendo do negócio. Eu estou usando o exemplo aqui como blog, mas se for um negócio de um e-commerce, tenta fazer quase que a cada 2 dias, 2 vezes por semana. O banco de dados normalmente não é pesado, então ele é muito fácil de fazer. Pode programar ele com o arquivo que eu mostrei do GitHub para rodar de madrugada, então esse horário não vai ter ninguém, não vai gerar nenhum consumo do servidor muito alto, né? Redirecionamento, eu utilizo o iOS para fazer esse tipo de redirecionamento, então ele sempre me ajuda porque eu tenho muito link, tá? Mas caso não, é um site que tem 10, 15 páginas e por algum motivo precisa o redirecionamento 301, dá para fazer ele manualmente pelo htaccess. Eu também vou disponibilizar o código no meu GitHub, então é muito fácil de fazer. Acho que a maior dificuldade é identificar qual link precisa do 301. O iOS me ajuda nessa parte de não ter que procurar. Ele já auto-identifica e diz, para onde que ele vai ser redirecionado. Esse link não existe mais. Então, realmente, ele ajuda.
E desabilita os avatares, é algo que a gente falou lá na frente, sempre deixa eles habilitados, não tem por que usar, então acredito que a gente possa deixar desabilitado mesmo. Algumas métricas do meu site, eu sei que quando a gente começa um blog, a gente já quer começar o blog bombando. Eu levei basicamente 3 meses para otimizar o blog, testando plugins, adaptando, mexendo no código direto na linha, porque é muito mais fácil para mim ir lá e mexer no código, mas eu tentei me apegar a utilizar plugins do WordPress para tentar, né, sempre entender. Eu normalmente tenho acima de 100 acessos simultâneos, normalmente 150, 200, então eu tenho bastante. Visitas normalmente são 2.000, 3.000 visitas, às vezes 5.000 visitas no meu blog, o pessoal está consumindo conteúdo técnico. Eu tenho mais ou menos 300.000 page views por mês, então o pessoal acessa bastante, tá? Isso é sobre as métricas para mostrar que a gente consegue chegar lá. Lógico, tem que trabalhar bastante, é difícil, mas a gente consegue. E obrigado, acho que tentei passar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mônica. Mônica, Jacket Package. Só um momento. Mônica, tá. Só um pouquinho. Sobre o Jet Package. Sim, ele é bom, eu já testei ele, utilizei ele bastante. A vantagem é que ele basicamente joga tudo para o CDN deles, então isso é um ganho. O que me incomoda um pouco nele, tanto que esse último slide, e aqui embaixo eu estou usando ele ainda para testar, então ele realmente eu estava usando aqui. O que me incomoda um pouco nele são as limitações, então eu gosto de mexer muito no código e com ele às vezes tu quebra por mexer direto no core. Então eu parei de usar por causa disso, mas ele é muito bom pela questão de CDN, ele tem um CDN muito bom. Então se está usando, Mônica, acredito, continue usando, que realmente ele ajuda bastante. Ele tem a questão também de acessos, então ele bloqueia acessos, ataques e tudo mais. Só que a questão já não vai conseguir mais ter acesso ao WP-admin se usar lá atrás o arquivo de segurança, não vai dar para usar esse tipo de arquivo. Então tem que só pensar como vai usar, tá? Mas eu indico ele, realmente ele é muito bom. É isso, agradeço pela oportunidade. Deixo aqui meus contatos no meu slide. O acesso, eu publico muito conteúdo no meu blog, então é um conteúdo mais técnico. Eu tento às vezes não deixar ele tão técnico, mas é complicado para quem é um desenvolvedor há tanto tempo. Então eu tento escrever de uma maneira não tão técnica. Eu tenho meu GitHub, normalmente eu publico semanalmente, mensalmente, depende, é claro, do tempo, então eu consigo ajudar, eu sempre penso em ajudar, então sempre quando eu tenho algum problema, se eu posso ajudar alguém, eu publico ele para tentar disseminar o conhecimento e trazer para as pessoas. O meu blog é voltado a isso, especificamente para isso. Como evangelista, eu publico todo o material que eu estudo dentro do meu blog, tá? Então acessem, comentem. Tem meu LinkedIn, acredito que é o melhor contato, mas o meu nome é muito fácil de encontrar no Google. Então, se tiverem mais alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou aí para ajudar. Tem meu e-mail direto da HostGator, então podem me mandar e-mail à vontade para o e-mail da HostGator que eu vou responder. Vai levar uns 2 dias, mas eu vou responder, que depende se eu estou viajando ou não. Obrigado. Eu tinha colocado